Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula como avaliar o lipidograma. E o objetivo é dar uma nova ótica para vocês quando forem analisar esse exame, para que o tratamento do nosso paciente seja cada vez mais individualizado. Vamos lembrar rapidamente a digestão e absorção dos lipídios. Esse processo de digestão começa já na boca. E o objetivo é transformar as partículas de gordura muito grandes em fragmentos cada vez menores para facilitar a absorção. Esse processo de fragmentação ele ocorre ao longo de todo o tubo digestivo, mas com maior intensidade no duodeno, como vocês podem ver ali. Por quê? Porque é no duodeno em que o bolo alimentar recebe a secreção biliar, que tem a função de detergente, de emulsificação, e a secreção pancreática rica em enzimas, especialmente a lipase, que faz a fragmentação das gotículas de gordura. Essa figura mostra muito bem o que eu falei. Veja um grande glóbulo de gordura, ele sofre a ação da lipase, é fragmentado em gotículas menores, e essas gotículas são prontamente envolvidas pelos sais biliares, que vão facilitar o transporte desses complexos, que são chamados de micelas. Essas micelas chegam ao intestino, ultrapassam a borda em escova, chegam ao complexo de Golgi, onde são processados, ligados a proteínas, e finalmente nós temos a formação da primeira lipoproteína, que é o quilomicron. O quilomicron alcança a circulação linfática e posteriormente a circulação sistêmica. Vamos conhecer um pouco as lipoproteínas. Nessa figura vocês estão vendo a estrutura básica de uma lipoproteína. Então, ela é composta por diversas proteínas que a gente chama de apoproteínas, sejam elas periféricas ou mais integralizadas na estrutura da partícula. Uma camada mais externa, que são os fosfolipídios e colesterol livre. E o núcleo ou centro, composta por triglicerídeos e ésteres de colesterol. Essas partículas de lipoproteínas, elas se diferenciam uma das outras, tanto pela densidade quanto pelo tamanho. Vocês podem ver que as partículas de quilomicrons e VLDL são as que possuem menor densidade e maior tamanho, enquanto as de HDL possuem a maior densidade e menor tamanho. Podem observar também que as partículas per se possuem subclasses. Então, não existe apenas um tipo de HDL, como não existe apenas um tipo de LDL, e isso funciona para todas elas. Como vocês podem ver nessa figura, a composição das lipoproteínas ela é diferente. Porque qual é a função dessas partículas? Os lipídios eles são hidrofóbicos, ou seja, não são solúveis em água. Então, se não fosse a agregação nesses complexos de lipoproteínas, o transporte certamente seria muito mais difícil. Então, veja que o quilomicron, que é aquela primeira partícula que se forma, ele quase em sua totalidade é composto por triglicerídeos. O VLDL ainda é uma partícula rica em triglicerídeos, mas já aumenta um pouco a concentração de colesterol. O IDL é uma partícula intermediária, com uma distribuição quase igual entre os componentes. Já o LDL é uma partícula rica em colesterol e fosfolipídios. E, finalmente, o HDL ele possui uma grande porcentagem da sua composição composta por proteína e fosfolipídios. É importante que vocês memorizem também que cada uma dessas partículas apresentam apoproteínas específicas. Vocês podem ver que os quilomicrons apresentam
a ApoB48 como característica principal. O VLDL, IDL, LDL e lá embaixo a lipoproteína A apresentam a apoproteína B100. E o HDL tem como apoproteína principal a ApoA1. Memorizem, porque isso vai ser importante lá na frente. Então, de forma resumida, o HDL tem como principal apoproteína a A1 e as demais partículas a apoproteína B. O ciclo dos lipídios no nosso corpo pode ser dividido em dois. O exógeno, que é aquele que envolve a gordura vinda da dieta, e o endógeno, que envolve a produção pelos nossos tecidos, especialmente o fígado. Então vejam que aquele quilomicron que foi absorvido da dieta, chamado quilomicron nascente, ele tem lá sua apoproteína principal, a B48, e vocês podem observar ali no meio que o HDL, ele doa duas apoproteínas por quilomicron, a ApoC e a ApoE. E por que é importante o quilomicron receber essas apoproteínas? Porque quando ele se aproxima dos tecidos, ele é reconhecido e ocorre a ativação da lipoproteína lipase, que é uma enzima presente na camada endotelial que faz a fragmentação dos triglicerídeos em 3 unidades de ácidos graxos que são absorvidos e glicerol. Depois que esse quilomicron sofre o processamento pela lipoproteína lipase, ele dá origem ao quilomicron remanescente. O HDL pega de volta a ApoC, pega a ApoA, que esse quilomicron tinha, e esse quilomicron remanescente, vejam só, ele é captado pelo fígado. Então o colesterol e triglicerídeo que tem dentro dessa partícula é aproveitada pelo fígado. No ciclo endógeno, como eu falei, o fígado ele produz, vejam lá em cima, o VLDL com as suas apoproteínas, a B100 como principal, a ApoE e a ApoC, e olhem lá o HDL novamente doando a ApoC e a ApoE, para que o VLDL, que é uma partícula também rica em triglicerídeo, seja reconhecida e ative a lipoproteína lipase, que faz a mesma coisa que fez com o quilomicron. Só que vejam que quando o VLDL é processado, ele se torna uma partícula intermediária, que é a IDL, que é processada e se transforma em LDL, ali embaixo. E o LDL ele vai seguir por dois caminhos. Ou ele é captado pelos tecidos, por ser uma partícula rica em colesterol, e os tecidos vão usar o colesterol como substrato para diversas reações químicas, ou esse LDL ele é recaptado pelo fígado. E por que o conhecimento de como essas lipoproteínas funcionam, qual a composição delas, tem a ver com a avaliação do lipidograma? Vamos ver aqui. O primeiro aspecto: quando o meu paciente realiza o lipidograma, ele precisa estar em jejum? Até bem pouco tempo atrás, o jejum era recomendado. Porém, a partir de alguns estudos, especialmente esse de 2016, o jejum passou a não ser necessário. Porque vejam só, eles analisaram se havia alguma diferença na concentração plasmática
dos lipídios no indivíduo em jejum e no indivíduo após ter se alimentado. E vejam só, os triglicerídeos sofreram uma variação pequena de mais ou menos 26 mg por decilitro. Colesterol total e LDL, bem como não HDL, sofreram uma redução, mas bem pequena, enquanto que as outras lipoproteínas, olhem lá, lipoproteína A, apolipoproteína B, HDL e apolipoproteína 1, não sofreram qualquer modificação. Então, passou-se a recomendar que o jejum era dispensável diante dessas pequenas variações, tá? E vocês podem ver aqui que os pontos de corte utilizados pelos laboratórios só mostram alguma diferença no caso dos triglicerídeos. Como eu mostrei aqui no gráfico anterior, aquela variação de 26 mais ou menos, a recomendação é de que o triglicéride em jejum tem um ponto de corte de 150 e sem jejum de 175. Para os demais parâmetros, não há diferença entre os pontos de corte. Agora, existem situações específicas em que sim, o jejum é recomendado. Exemplo, o paciente com níveis de triglicerídeos acima de 440. Nesses casos, a avaliação em jejum é recomendável para que se excluam possíveis interferentes nesse resultado. Segunda condição em que o jejum é recomendado: pacientes que estejam se recuperando de uma pancreatite secundária à hipertrigliceridemia. Normalmente, pacientes assim apresentam níveis de triglicerídeos acima de 1000, que são aqueles com maior risco. E normalmente a causa da hipertrigliceridemia é genética. Então, nesses casos é recomendado o jejum. Outra situação em que o jejum é recomendado é que se você iniciou terapia farmacológica para tratamento de hipertrigliceridemia, para você avaliar a eficácia do tratamento, é indicado o jejum. Então, nessas 3 situações específicas. Fora isso, o jejum é dispensável. Agora nós vamos falar sobre cada elemento que vem como resultado do lipidograma. E a gente vai começar com os triglicerídeos, ou triglicérides. O que são os triglicerídeos? São lipídios compostos por 3 unidades de ácidos graxos e 1 de glicerol. Quais as funções dos triglicerídeos? Eles são constituintes de membranas celulares, servem como substrato e reserva de energia, é responsável pelo transporte das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e também como proteção e amortecimento, como nós podemos ver no tecido adiposo subcutâneo. E qual a importância da gente avaliar os triglicerídeos no sangue? Diversos estudos relacionaram níveis elevados de triglicerídeos a risco cardiovascular. Nesse estudo publicado em 92, que é o famoso estudo de Framingham, tanto em homens quanto em mulheres, o risco de doença cardíaca coronariana, ela apresentava uma linearidade com os níveis de triglicerídeos. Vocês podem ver que quanto maior os níveis, maior o risco relativo de doença coronariana. Um dado importante
que vocês precisam observar é o seguinte: eu mostrei em slides anteriores que, sem jejum, o ponto de corte para considerarmos os níveis de triglicerídeos anormais seriam acima de 150. Vocês podem ver nesse gráfico que sim, é a partir de 150 que o risco relativo de doença cardiovascular aumenta à medida que o nível de triglicerídeo também aumenta. Mas vejam, eu destaquei em vermelho que mesmo em níveis entre 100 e 149, eu já tenho algum aumento de risco. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo em pacientes que estejam nessa faixa, eu já não devo considerar isso como normal. O ideal é que nós tenhamos, na verdade, níveis de triglicerídeos abaixo de 100. Então, cuidado quando for avaliar o seu paciente. Ele está lá com 130, 140 de triglicerídeo, você dizer: o seu exame está normal, porque está dentro da faixa de referência. Só que não. Você tem que ter o objetivo de valores menores do que a faixa de referência. Então, o ideal seria até abaixo de 100, ok? Então, primeira prova de que você tem que analisar o nível de triglicerídeo não apenas baseado em faixa de referência. O HDL. Nós vimos que o HDL é um grande doador e receptor de apoproteínas, que ele o tempo todo faz trocas com as partículas, troca triglicérides por ésteres de colesterol e vice-versa. É o grande limpador, lixeiro, scavenger, como ele é conhecido. Nessa figura são expostas todas as funções do HDL. Então, ele é responsável pelo efluxo de colesterol, ele é vasoprotetor, ele auxilia na manutenção da função endotelial, bem como na produção de óxido nítrico. Ele faz o transporte reverso de colesterol, ou seja, essa troca entre ésteres de colesterol e triglicérides. E ele inibe inflamação, trombose e oxidação. E como que eu vou analisar os meus níveis de HDL no sangue? Vejam aí, esse estudo é bastante antigo, baseado também no estudo de Framingham. E o que vocês podem ver? Vocês podem ver que, conforme eu assinalei ali com a seta vermelha, quanto menor o valor de HDL, maior é o risco de doença cardíaca coronariana após 4 anos, mostrando que, possivelmente, um HDL baixo está relacionado a maior risco cardiovascular. Esse outro estudo, publicado em 2007, tentou mostrar a relação entre eventos cardiovasculares e HDL naqueles pacientes que já vinham sendo tratados com estatina e apresentavam os níveis de LDL baixos. Ou seja, será que, de acordo com o nível de HDL, eu ainda tenho um risco cardiovascular residual? E o que esse estudo mostrou? Mostrou que quanto mais baixo o HDL, como vocês podem ver à esquerda, e eu destaquei em vermelho, maior é o risco de eventos cardiovasculares em 5 anos. Então veja que níveis de HDL abaixo de 37 estão relacionados a maior risco.
Mas eu queria destacar uma outra coisa aí, que eu separei ali em azul. O que vocês observam? Que quando eu chego em HDL acima de 55, o que aconteceu? Eu tive um leve aumento de risco, porque olhando os dados anteriores, a gente podia imaginar HDL baixo é sinônimo de aumento de risco cardiovascular. Então, quanto maior o HDL, melhor. Será que é isso mesmo? Vejam como essa curva mudou um pouco quando meu HDL ficou maior que 55. Daí veio esse estudo de 2017 que trouxe uma grande surpresa para todos nós, mostrando que a curva de HDL, na verdade, é uma curva em U. Ou seja, vocês observam ali à esquerda que quanto menor o meu HDL, maior o meu risco cardiovascular, na vertical. Agora, olha o que aconteceu quando o meu HDL ficou superior a 50, 55. A curva voltou a subir, ou seja, o meu risco cardiovascular aumentou quando o meu HDL ficou alto demais. Isso tanto em homem quanto em mulheres. E como é que a gente pode explicar isso? A gente volta lá no slide inicial. Não existe apenas um tipo de HDL. As subclasses de HDL podem ter comportamentos biológicos diferentes. Como é que vocês podem ver isso? Olhem aí nessa figura. 3 tipos de HDL. O HDL nascente, ou seja, que acabou de ser sintetizado pelo fígado, tem uma forma discoide. O HDL2, e existem 2 subtipos de HDL2, o 2A e o 2B. Vocês vejam que é uma partícula mais esférica, que tem mais lipídio do que proteína. E o HDL3, que existem os subtipos 3A, 3B e 3C, que é uma partícula menor, com mais proteína do que lipídio. Então vejam que não é só o formato da partícula que é diferente, a proporção dos componentes também é diferente. Então, o que as pesquisas vêm mostrando? O seguinte, que parece que as minhas partículas de HDL2 são mais heterogêneas do que as minhas partículas de HDL3, que parecem ser protetoras. Então, como mostra nessa figura, talvez para que eu reduza de fato o meu risco cardiovascular, eu tenha que modular as partículas de HDL. Eu tenho que favorecer a presença de mais partículas de HDL3. E aí sim, eu diminuo o risco cardiovascular do meu paciente. Então a pergunta que vem é, para explicar aquela curva em U, será que aqueles pacientes que tinham HDL muito alto e que tiveram aumento de risco cardiovascular apresentam mais das partículas HDL2 e menos da HDL3, enquanto que aqueles que ficaram protegidos em determinada faixa têm mais do HDL3 do que o HDL2? Então é só para vocês entenderem que não é olhar apenas o HDL. E existem subtipos.
E existem subtipos de HDL que podem ser nocivos, que podem ser aterogênicos. Então, o que a gente entende até o momento é que HDL baixo não é bom, principalmente abaixo de 40 a 37, mas ter HDL muito alto também não é positivo. Pode haver aumento de risco cardiovascular. Um outro dado do lipidograma que eu quero apresentar a vocês é a relação triglicerídeo-HDL que pouquíssimas pessoas conhecem e fazem. Nós já aprendemos sobre os triglicerídeos, aprendemos sobre o HDL e essa relação, né? Essa relação surge do seguinte: nós vimos que as partículas ricas em triglicérides, que são o quilomicron e o VLDL, eles trocam apoproteínas com HDL e também trocam lipídios, triglicérides e ésteres de colesterol. E esse HDL também faz trocas com outras lipoproteínas. Pois muito bem, quando eu tenho excesso de triglicerídeo, ou seja, excesso de partículas ricas em triglicerídeo e HDL baixo, eu posso estar aumentando o risco cardiovascular do meu paciente. Vejam só nesse estudo de 2008, comparando os diversos elementos do lipidograma e o risco cardiovascular. Vejam ali que a relação triglicerídeo-HDL foi mais significativa em aumentar o risco do que o próprio conhecido vilão, entre aspas, LDL. Como é que a gente pode explicar isso? Nesse estudo, olha que interessante, os pacientes já eram tratados com estatina, ou seja, já tinham o vilão LDL em níveis reduzidos. Só que o que aconteceu? Os pacientes que tinham relação triglicerídeo-HDL mais altos, ou seja, aqueles que estão naquele quantile 3, lá em cima, como vocês podem ver, olha lá, tem maior incidência de eventos cardiovasculares. Ou seja, mesmo que eu tenha alcançado a meta de redução de LDL, se a minha relação triglicerídeo-HDL é alta, eu ainda tenho risco residual. E qual seria o ponto de corte para essa relação? Segundo esse estudo, olha lá, a partir de 2,6, o meu risco já aumenta significativamente. Então, de 2,6 para cima, e especialmente níveis acima de 5, o seu risco cardiovascular ainda pode ser considerado aumentado. Olha outra coisa interessante, esse outro estudo. Novamente, ali na horizontal ele mostrando a relação triglicerídeo-HDL. Olha o que se observou. Nós vamos ver lá na frente que, a semelhança do HDL, nós temos também subclasses de partículas de LDL. Nós temos as pequenas e nós temos as grandes. E vejam só, quanto maior a minha relação triglicerídeo-HDL, maior é a quantidade de partículas de LDL pequenas e menor a frequência de partículas de LDL grandes. O que isso está sinalizando para mim?
que ocorre uma modificação das partículas de LDL, havendo predomínio das pequenas, quanto maior o meu índice triglicerídeo HDL. E nós acabamos de ver que essa relação, quanto maior, aumenta o risco cardiovascular. Vamos entender isso melhor estudando agora o LDL. Vocês estão vendo a sequência? Como uma partícula tem relação com a outra? É isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Vamos entender o LDL. Primeiro mito que eu quero desfazer. LDL não é colesterol ruim. Primeiro porque não é colesterol. LDL é uma lipoproteína cuja composição é composta na maior parte por colesterol. Então, o LDL não é um colesterol, é uma lipoproteína. E segundo, que ele não é ruim. Eu sinto muito quando as pessoas falam, o HDL é bom e o LDL é ruim. Não, o LDL não é ruim, depende da partícula. A gente já vai entender isso melhor. Por que eu acho que o LDL não é ruim? Vejam os fatos. Qual é a função do LDL? Tem a função de regular a síntese e transportar o colesterol do fígado para os tecidos periféricos. E qual é a função do colesterol? Compõe membranas celulares e a bainha de mielina dos axônios neuronais. O colesterol é substrato para a síntese de hormônios esteroidais, como a vitamina D, como os hormônios adrenais, como os hormônios gonadais. Ele é substrato para a síntese dos ácidos biliares, aqueles que ajudam a formar as micelas para que as gorduras sejam absorvidas. Então isso pode ser ruim? Não é ruim. O LDL é uma lipoproteína que transporta um substrato fundamental para várias funções do nosso corpo. Por que o LDL leva a fama de ser ruim? Porque no estudo de Framingham, nosso amigo de sempre, o que foi observado? Na vertical, o risco de doença cardíaca coronariana e na horizontal, os níveis de LDL. O que se observou? Que quanto maior o LDL colesterol, maior o risco cardiovascular. E isso foi corroborado em diversos estudos. Vocês podem ver a quantidade de estudos que correlacionaram os níveis de LDL ao aumento de risco cardiovascular em diversas populações de diabéticos e não diabéticos, e estudos mostrando o quanto a redução dos níveis de LDL colesterol reduziram a mortalidade, especialmente em prevenção secundária, ou seja, naqueles pacientes que já apresentaram algum evento, como infarto agudo do miocárdio e como acidente vascular encefálico. Não há dúvida de que reduzir LDL colesterol pode sim reduzir eventos cardiovasculares. Porém, hoje em dia existe uma nova visão que a gente não pode ignorar. Lembram que eu falei lá no início que existem subclasses de LDL? Pois é, existem partículas pequenas e existem partículas grandes. E vocês podem ver nessa figura como isso é interessante. Duas pessoas podem ter o mesmo nível de LDL no sangue,
Aí o exemplo é de 100, mas a composição em termos de partículas é diferente. Então vejam à esquerda, eu posso ter um indivíduo com LDL de 100 no sangue e ter partículas grandes. Assim como eu posso ter um indivíduo com LDL de 100, mas com partículas pequenas. O que eu quero dizer com isso, gente? Dependendo do tamanho da partícula, a minha lipoproteína, LDL, vai ser mais ou menos heterogênica. Então, as partículas não são iguais, não têm o mesmo comportamento biológico. Vejam ali, LDL, partícula pequena, tem grande capacidade de penetração na camada íntima média do vaso sanguíneo. Ela oxida mais rápido e ela está mais associada com síndrome metabólica, diabetes e obesidade, ou seja, nesses indivíduos, o número de partículas pequenas predomina. Vejam ali as partículas médias e grandes. São a subclasse mais abundantes em indivíduos o quê? Saudáveis. Então, gente, isso prova que não é todo LDL que é ruim. Depende da partícula. As partículas pequenas são ruins, mas as médias e grandes não são. O que eu quero dizer? Por que as partículas se modificam em termos de tamanho? Olhem essa figura. Vocês ali em cima estão vendo uma grande partícula que é de VLDL, que nós sabemos que é rica em triglicerídeo. Quando nós temos uma hipertrigliceridemia severa, o que acontece? As partículas de VLDL e LDL se comunicam. Então, o que acontece? O triglicerídeo que está no VLDL, ele é transportado para o LDL. Então, vocês vejam que antes a partícula normal de LDL, que era pobre em triglicerídeo, ela passa a ser rica em triglicerídeo. E essa partícula de LDL, ela passa a ser reconhecida no tecido e ativa quem? A lipoproteína lipase, que degrada o quê? Aquele triglicerídeo. E quando degrada aquele triglicerídeo, o que aconteceu com a partícula de LDL? Ela diminuiu. É onde eu assinalo aí com a seta. Então, a presença de partículas ricas em triglicéridos em excesso fazem com que ocorra a mudança do tamanho das partículas de LDL e elas se tornam menores. E nós vimos o quê? Que as partículas menores de LDL, elas penetram com mais facilidade na camada íntima média do vaso e é mais rapidamente oxidada. É como mostra essa figura, olha ali, eu assinalei com a seta. Enquanto as partículas médias e grandes passam direto, as partículas pequenas penetram ali no endotélio, sofrem oxidação, são fagocitadas pelos macrófagos, formando as células espumosas e dá sequência à formação da placa de ateroma. Então, eu repito, todo LDL é ruim? Não. A partícula pequena que é o problema. E essa figura mostra muito bem, esse artigo saiu esse ano. Então, o que determina a heterogeneidade do LDL? Olha lá, o tamanho da partícula, a composição em termos de triglicerídeo, ou seja, uma partícula rica em triglicerídeo e baixa em colesterol.
e o número de partículas de LDL pequenas. Então é isso que é importante que vocês entendam. E olha esse estudo aqui publicado em 2011. Incidência de eventos cardiovasculares. Ali, LDL colesterol seria a partícula normal. E LDL-P seria a partícula pequena. Vejam só, quem tem maior risco? Mesmo aqueles que têm níveis de LDL baixos, de LDL total baixos, se tiver um número maior de partículas pequenas, são considerados de alto risco. Olhem lá, está em vermelho. E olhem ali a linha azul. Aquele que tem número de colesterol total alto, mais baixo em partículas pequenas, tem menor risco. Então é isso que eu quero que vocês entendam, a discordância entre o LDL colesterol total e o número de partículas pequenas. Ter mais partículas pequenas é ruim, mesmo que o seu LDL colesterol esteja normal. Por outro lado, você ter um LDL colesterol um pouco acima da faixa de referência, mas com pequena quantidade de partículas pequenas, não é ruim. Então aí que vem o questionamento. Será que para tratar doença aterosclerótica, reduzir risco cardiovascular, é só abaixar o número de LDL? A ciência está mostrando para a gente que não. Que a gente tem que conhecer o perfil das partículas de LDL, porque elas são diferentes. É a pequena que é o problema. Olha esse artigo que foi publicado em 2010. Olha o título do artigo. As estatinas não diminuem as partículas de LDL pequenas e densas. Densas porque tem mais triglicerídeo. Vejam ali que eu destaquei em vermelho. Eles compararam pacientes com e sem doença arterial coronariana que usaram ou não estatina. Quem usou estatina não teve redução do LDL pequeno. Reduziu o valor absoluto do LDL, mas não reduziu a partícula que é heterogênea. Agora esse outro estudo contradiz o outro. Esse foi publicado na Critical Care em 2014. A terapia com estatina reduz os níveis de lipoproteína de baixa densidade, ou seja, o LDL oxidado, que é um fator de risco para AVE. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês vão ver ali que em branco é o grupo controle, em cinza é o grupo que usou estatina e malhadinho é o grupo que não usou estatina, tá? Foi um estudo com mais de 30 dias. Vocês vejam que agudamente, na primeira semana de uso de estatina em pacientes que tiveram AVE, o que aconteceu com os níveis ali do LDL oxidado, que é aquele LDL pequeno? Diminuiu, não diminuiu? Olha, do primeiro dia para o 7º dia, diminuiu. Só que olha o que aconteceu do 7º dia em diante. Não diminuiu mais, estabilizou. Então, o que aconteceu foi uma redução aguda, mas não houve uma redução maior. A segunda figura à direita separou aqueles que têm diabetes que não têm diabetes. Os que têm diabetes em branco e os não diabéticos em cor mais escura. Olha lá, na primeira semana diminuiu, mas depois, a partir da primeira semana,
não houve maior redução. Então a gente se pergunta, será que essa redução dessas partículas não é sustentada? Um questionamento interessante. Agora, olha só esse outro estudo. O que esse estudo avaliou? Ele instituiu terapia com estatina em pacientes com estenose de carótida, por doença aterosclerótica. E o que ele quis observar? Se haveria redução do LDL pequeno, oxidado, num período aí de tempo, tá? Aí no caso foi de 4 meses. Perdão, nesse estudo não foram 4 meses. Ali embaixo, cada número é um mês. Então foram 30 dias, 60 dias, 120 dias e 1 ano, tá? Então vejam ali. Agudamente, nos primeiros 30 dias, o que aconteceu? Em azul, diminuiu meu colesterol total. Em amarelo, diminuiu um pouco meus triglicerídeos. Em vermelho, diminuiu meu LDL. Em verde, diminuiu um pouco o meu LDL oxidado, que é a partícula pequena. E o que aconteceu ao longo dos outros dias? Estabilizou. Não houve mais redução. Então, o que esses estudos seguidos mostram é que ocorre uma redução aguda, mas não sustentada. E aí, novamente, vem a pergunta, será que é só reduzir o número do LDL ou a gente está deixando de atuar em outros elementos? Vamos continuar. Vamos analisar agora o VLDL. Qual é a função do VLDL? Transportar triglicéridos, fosfolipídios e colesterol do fígado para os tecidos periféricos. E o VLDL é um parâmetro indireto da produção endógena de triglicéridos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem hipertrigliceridemia no exame do nosso paciente, a gente precisa entender se o problema dele são excessos da dieta, porque nós vimos que os quilomicrons, que são partículas ricas em triglicéridos, vêm da alimentação, ou se está havendo alguma alteração no ciclo endógeno, ou seja, no metabolismo endógeno do meu paciente, por diversas alterações metabólicas, genéticas, enfim. E o VLDL, ele é interessante para ajudar a fazer essa diferenciação. Por quê? Existem casos em que os níveis de triglicéridos estão elevados com o VLDL normal. Quando eu tenho essa situação, o que eu imagino? A partícula endógena composta predominantemente por triglicéridos está normal. Então, provavelmente a hipertrigliceria do meu doente deve ter uma influência alimentar maior. Agora, quando minha trigliceridemia está elevada e o VLDL está aumentado, pode ser tanto a questão dietética, como pode ser também problema no metabolismo endógeno. Então, ter essa percepção também é interessante. À semelhança das outras partículas, não existe apenas um tipo de VLDL. Existem partículas maiores, existem partículas menores. E vejam ali o que eu destaquei com a seta vermelha. As partículas menores de VLDL têm a capacidade de penetrarem na camada íntima dos vasos sanguíneos, diferentemente, olha lá, das partículas de VLDL grandes, que não penetram. Então isso é muito interessante. Isso pode explicar por que algumas partículas são mais heterogêneas do que outras. Olha esse estudo aqui.
Esse estudo, publicado em 2017, na revista da American Heart Association, ele mostrou a relação entre cada elemento do lipidograma e incidência primária de doença cardiovascular, usando como base os pacientes do estudo Júpiter, que foi um estudo feito com estatina, em que os pacientes usavam 20 mg de rosuvastatina. Olhem lá, o LDL, colesterol, sim, relacionado, mas olhem ali embaixo, ali na fileira do meio, quem estava mais associado quando falamos de LDL? Olha lá, as partículas pequenas. E olha o que eu destaquei na seta, já que a gente está falando de VLDL. As partículas menores de VLDL estiveram mais relacionadas a risco de doença cardiovascular. Então, novamente, as partículas pequenas tendo esse papel mais heterogêneo. Outro elemento do lipidograma que nem sempre a gente dá o devido valor, o não HDL. O que seria o não HDL? Como vocês podem ver, ali na primeira linha estão discriminadas todas as lipoproteínas. O não HDL nada mais é do que o colesterol total menos o HDL. Então, se eu tenho colesterol total menos o HDL, eu estou reunindo nesse parâmetro todas as partículas aterogênicas. VLDL, IDL, LDL, lipoproteína A. Então, o não HDL reflete todas as partículas heterogênicas. Como vocês podem ver aqui nesse artigo de 2006, ali na vertical, o risco relativo de doença coronariana, na horizontal, os níveis de LDL, e ali ao fundo, os níveis de não HDL. Se vocês olharem da esquerda para a direita, considerando os níveis de HDL, o que aconteceu? Não houve tanta diferença em aumento de risco de doença coronariana de acordo com o nível de LDL. Ou seja, quem tinha LDL abaixo de 130 para quem tinha LDL até 159 não teve diferença. Quem tinha LDL acima de 160, um leve aumento de risco. Então, o LDL nessa população não foi um fator importante para aumento de risco cardiovascular. Agora, se a gente olhar a linha amarela, que considera os níveis de não HDL, olha o que aconteceu. Quanto maior o nível de não HDL, o risco cardiovascular aumentou. Então, olha lá, mesmo os pacientes com LDL menor que 130, se eles tinham um não HDL acima de 160 e mais ainda acima de 190, eles ainda tinham um aumento de risco de doença coronariana. Esse estudo apenas prova novamente que não é só o HDL, não é só o LDL que a gente deve olhar, mas também outros parâmetros. Olha o não HDL, como é importante. Olha esse estudo de 2017, bastante recente. O não HDL é melhor do que o LDL calculado para avaliação de marcadores cardiometabólicos. Nesse estudo, o não HDL, que é essa linha azul mais clara, teve maior sensibilidade e especificidade do que o LDL como marcador cardiometabólico, tanto em homens quanto em mulheres. Esse outro estudo, recente do ano passado, publicado na Lancet, vejam só, quanto maior o nível de não HDL, maior o risco de doença cardiovascular. Vocês vejam ali, eu coloquei do lado os valores correspondentes, que a unidade está em milimol por litro, mas vejam, ali em lilás, que é a linha mais superior,
que corresponderia a um não HDL acima de 220, é que guarda o maior risco cardiovascular. Tá? Então, o não HDL, que representa novamente todas as partículas heterogênicas, pode ser um possível alvo terapêutico. Um outro elemento do lipidograma que as pessoas não pedem e não avaliam é a relação ApoB e ApoA1. Lembram por que eu pedi para vocês memorizarem a composição de apoproteínas das partículas? Quem tem ApoB? Pilomicron, VLDL, LDL, IDL e lipoproteína A, todas as partículas implicadas em heterogênese. E quem é a lipoproteína que tem a ApoA1? O HDL. Então, quanto maior a relação ApoB-ApoA1, maior parece ser o risco cardiovascular. Tá? E como é que eu mostro isso? Nós temos esse estudo chamado InterHeart, que foi publicado em 2004 na Lancet, que mostrou que quanto maior a relação ApoB-ApoA1, maior o risco de infarto agudo do miocárdio. E tem todo sentido, porque se eu tenho uma quantidade maior de ApoB, ou seja, de partículas heterogênicas, e menor de ApoA1, que é o HDL, o meu risco cardiovascular aumenta. E vocês vejam que eles tentaram estabelecer pontos de corte para essa relação. Então, já foi considerado de médio risco quem tinha a relação maior do que 0,7 em homens e maior que 0,6 em mulheres. E um risco muito maior quando superior a 0,9 em homens e 0,8 em mulheres. Então vejam como esse exame ele não é muito valorizado. Na verdade, muitos médicos nem pedem. Olha só esse outro estudo, que interessante, que foi publicado recentemente. O que ele viu? A linha preta superior é o nível de ApoB, a linha cinza mais clara é o LDL colesterol e o preto inferior é o não HDL. O que a gente viu? Até os 50 anos de idade, vejam ali embaixo, quanto maior os níveis de ApoB, de LDL e de não HDL, maior é o risco cardiovascular. Mas o que aconteceu em indivíduos acima de 50 anos? Eles foram caindo. Com a idade, a concentração dessas partículas foi diminuindo. E olhem ali a figura direita. O que aconteceu com o HDL de pacientes acima de 60 anos? Aumentou, assim como a ApoA1. Então a grande pergunta é, será que essa relação ApoB sobre ApoA1 ela pode ser usada ao longo de toda a vida do indivíduo ou a partir de uma determinada idade ela perde valor? É uma questão interessante, não se sabe por que isso aconteceu. Mas veja, talvez essa relação seja mais interessante até os 60 anos. A partir daí, talvez não tenha tanto valor. Outro elemento do lipidograma que não é muito solicitado e também não deve ser é a lipoproteína A. O que é a lipoproteína A? Ela é uma partícula cuja estrutura se assemelha bastante ao LDL, como vocês podem ver, mas ela possui essa estrutura mais externa, que é um domínio protease-like, ou seja, que se assemelha a uma protease. E esse domínio mais externo, que tem aí uma ligação de sulfeto com a partícula, ela se assemelha muito ao plasminogênio. E parece que essa característica confere à lipoproteína A uma heterogênese maior. Vejam só, esse estudo que foi publicado, o que ele mostra para a gente? Que quanto maior o nível de lipoproteína A,
maior a incidência de eventos cardiovasculares adversos, principalmente a partir de 50. Então, o ponto de corte que se considera de alto risco é a partir de 50. Acima de 100, maior alto risco. Em que situações eu devo pedir a lipoproteína A? Em todo mundo? Não, porque alterações na lipoproteína A são raras, não são todos os indivíduos que possuem. Então é recomendado como uma avaliação de risco residual cardiovascular. O que eu quero dizer isso? Você tem um paciente que já teve um evento cardiovascular, já teve infarto, já teve um AVC. Você iniciou o tratamento intensivo, você abaixou o LDL desse paciente, o LDL está na meta, o HDL do paciente está bom, triglicerídeo está controlado e esse paciente faz um novo evento, tem um novo infarto, tem um novo AVC. E aí você se pergunta o que houve de errado se eu fiz o tratamento todo adequado. Pode ser que esse paciente tenha a lipoproteína A elevada. E isso tem origem genética. Muitas vezes, essa alteração não tem a ver com fatores ambientais, o estilo de vida inadequado, é genético. Então, nessa população que eu falei, é interessante dosar a lipoproteína A. Quando o paciente já teve um evento, você já controlou todos os fatores e mesmo assim ele teve um evento. Porque, como eu falei, alterações na lipoproteína A são raras e consideramos o ponto de corte acima de 50 como o que confere maior risco. E outros marcadores a gente também tem que avaliar que não estão inseridos no lipidograma, tá? Até a lipoproteína A estavam inseridos no lipidograma. Agora, esses outros têm que ser avaliados em conjunto com o lipidograma. A homocisteína. Como nós podemos ver, a homocisteína ela vem do aminoácido metionina, oriundo da dieta, e é fundamental para o ciclo de metilação. Metilação essa que interfere muito na expressão de muitos genes. E esse processo de metilação depende de diversas vitaminas do complexo B. Vocês podem ver que há a participação do folato, da vitamina B12, vitamina B6. Então, uma suficiência nutricional nessas vitaminas é fundamental. Porém, quando há algum defeito nesse ciclo de metilação, eu posso ter um acúmulo de homocisteína. E a hiperhomocisteína é considerado um fator de risco cardiovascular. Vejam só os prejuízos ao endotélio que o excesso de homocisteína pode trazer. Induz um estado pró-coagulante, estimula a agregação plaquetária, aumenta a inflamação, aumenta o estresse oxidativo, diminui síntese de óxido nítrico, então causa uma disfunção endotelial severa. E vejam só que a homocisteína é considerada um fator de risco para doenças vasculares. Vejam ali, em relação à doença arterial coronariana, que quando os níveis ficam acima de 5 e mais ainda de 6, nós já consideramos níveis perigosos de homocisteína. Acima de 10, então, é o mais perigoso. Não se sabe ainda por que mecanismos exatos, além da disfunção endotelial, a homocisteína está associada, melhor dizendo, a aumento de risco cardiovascular. Mas vejam que hiperhomocisteinemia é um elemento importante que tem que ser avaliado. Agora, o que o médico precisa avaliar é se o paciente não está com deficiência de alguma daquelas vitaminas do complexo B. Então, você pediu no exame, está com a homocisteína aumentada, você precisa avaliar a vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6. Em nível mais avançado, que não é disponível facilmente, avaliar polimorfismos genéticos,
de forma que o paciente não metaboliza essas vitaminas ou não absorve. Então, uma vez identificados, você deve suplementar essas vitaminas do complexo B para baixar a homocisteína, tá? Outro elemento que a gente deve avaliar em conjunto com o lipidograma é a proteína C reativa, que é uma proteína produzida pelo fígado, principalmente em estados de inflamação. Lembrando que a formação da placa aterosclerótica, ela não é apenas a oxidação do LDL colesterol, ela tem o envolvimento da inflamação. E a proteína C reativa, ela é um marcador de inflamação, claro, excluídas outras condições como infecções, traumas ou cirurgias. Então vejam nesse estudo de 2007, publicado na Diabetes Care, vejam lá os valores de proteína C reativa e o número de desordens da síndrome metabólica. Nós sabemos que a síndrome metabólica tem vários critérios: dislipidemia, diabetes, hipertensão, aumento da circunferência abdominal. Então vejam que quanto maior o número desses critérios de síndrome metabólica, maior é a proteína C reativa. Então todas essas doenças estão relacionadas ao aumento da PCR. E por essa razão que elas também estão relacionadas a doenças cardiovasculares. Vejam esse estudo aqui, publicado na JACC de 2006. Quanto maior o nível de PCR, menor é a sobrevivência do indivíduo. Vejam ali a linha vermelha. O paciente que tem PCR alto e LDL alto é o que menos sobrevive. O que mais sobrevive é quem tem PCR baixo e LDL baixo. E vocês vejam que mesmo o paciente com LDL baixo, mas proteína C reativa alta, ele sobrevive menos. Na figura direita, quanto maior o nível da PCR, como vocês podem ver, está relacionado ao valor do LDL colesterol. Então, quanto maior o nível do LDL, maior o nível de PCR. E vejam ali que através desse estudo que houve a estratificação de risco do paciente em baixo, intermediário, alto, de acordo com o nível de PCR. E eu peço atenção a vocês à unidade, tá? Que foi usada aí, miligrama por litro. Em muitos laboratórios, o valor é expresso em miligrama por decilitro, tá? Então, onde a gente lê menor do que 1 miligrama por litro é menor que 0,1 miligrama por decilitro. Entre 1 e 3 miligramas por litro, entre 0,1 e 0,3 miligramas por decilitro. E acima de 3 miligramas por litro, acima de 0,3 miligramas por decilitro, tá? Mas em geral, se vier em miligrama por litro, baixo risco menor que 1, risco intermediário entre 1 e 3 e alto risco maior do que 3. Então eu espero que através desse detalhamento do lipidograma, vocês tenham mudado a visão a partir de agora quando forem analisar o exame. Quais são as mensagens principais que eu quero deixar? Primeiro, os parâmetros do lipidograma não devem ser avaliados isoladamente, mas em conjunto. Vocês viram que uma lipoproteína tem relação com a outra. Eu não posso avaliar LDL sozinho se eu não avaliar triglicerídeos, se eu não avaliar HDL, se eu não avaliar proteína C reativa. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O HDL muito elevado pode não ser favorável, lembrando que foram estudos observacionais. Mas parece que o HDL tem uma curva em U. Não é bom ter o HDL muito baixo, como não parece ser bom ter o HDL muito alto. A principal mensagem também que eu queria deixar é mostrar que o LDL por si só não é ruim. O LDL acima da faixa de referência não necessariamente significa panorama desfavorável, exceto em pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares
Quanto a isso, não há dúvida. Em prevenção secundária, quem já teve evento, redução de LDL diminui sim o risco cardiovascular. Em pacientes com dislipidemia de causas genéticas associadas à doença cardiovascular precoce, também é desfavorável você ter um LDL alto. Em pacientes com hipertrigliceridemia e outros parâmetros elevados, como a homocisteína, a relação ApoB-APOA1 e a PCR excluída as causas secundárias, também ter LDL alto é desfavorável. Mas lembrem-se, nem toda partícula de LDL é igual. O ruim não é ter necessariamente o LDL alto. O ruim é ter partículas pequenas de LDL, que são mais heterogêneas, que são oxidadas com mais facilidade. Então, o que eu vejo no futuro dessa avaliação do lipidograma e de definir de forma mais assertiva o nosso tratamento do paciente, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária, é a gente conseguir dosar as subclasses das lipoproteínas. A partir daí, pode ser que nem, por exemplo, em relação ao LDL, pode ser que nem todo mundo precise de estatina, que não é um medicamento isento de efeitos colaterais comuns. Então fica essa reflexão. Olhem o lipidograma como um todo. Peçam outros elementos que vão te fazer pensar se aquele paciente tem realmente maior propensão a ter partículas mais heterogêneas, se ele tem mais inflamação. Eu tenho certeza que a abordagem ao paciente vai ser muito diferente. Obrigada pela atenção e não esqueçam de apertar o botão inscreva-se, curtir esse vídeo e deixar os seus comentários. Tchau, tchau!